Eu quero que você abra a Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo 27 até o 31. Evangelho de Marcos, o capítulo é o de número 14 e o versículo 27 ao 31. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: Então lhes disse Jesus: Todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me haja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Amém? Podeis sentar, meus amados. Aleluia. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra profética, uma palavra proferida pelo Senhor Jesus, e Ele estava aqui mencionando a respeito de algo que iria acontecer durante o período que seria o começo, do seu sofrimento, quando Jesus ele faz ali o culto da Santa Ceia, celebra a Santa Ceia. Logo após esta celebração da Santa Ceia, ele então indaga aos seus discípulos dizendo, que todos iam se escandalizar-se nele. E agora, amados irmãos, ele disse que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas. E essa profecia se cumpriu. Jesus, quando ele foi preso, a maioria dos discípulos que estavam com ele, por que não dizer todos, correram, fugiram, deixaram Jesus sozinho. E aqui nós vimos nesta palavra que quando Jesus disse: olha, mas quando na minha ressurreição eu irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra no meio desta reunião com Jesus, ele disse assim: olha, ainda todos podem se escandalizar, porém eu não, Senhor. Eu jamais vou me escandalizar, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou fazer alguma coisa para te deixar triste. E amados irmãos, Jesus disse: pois eu em verdade te digo, que ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Amados irmãos, diante desta palavra, até eu posso entender Pedro, porque estava tudo bem, não tinha nada de errado, a Santa Ceia havia acontecido, e eles estavam ali comemorando a Páscoa, mas de repente, Jesus traz esta mensagem profética, e Pedro diz: não, Senhor, não vai acontecer isso, eu não vou. Aleluia. Eu não vou fugir, eu não vou te deixar sozinho. Até o momento, amados irmãos, Pedro tentou defender Jesus, porque logo em seguida a esta mensagem de Jesus para os seus discípulos, a Bíblia diz que eles vão então para o Getsêmani, aonde Jesus convida os 3, Pedro, Tiago e João, para irem junto a esta oração. A oração aonde Jesus leva esses homens para orarem com ele. E lá no Monte Getsêmani, Jesus então deixa os discípulos ali no lugar e sai mais adiante para orar.
E nesta oração, Jesus sente a aflição, a angústia, ao ponto, amados irmãos, de ele voltar aonde estavam os discípulos e os acharam dormindo. Jesus alerta eles, volta para a oração e volta pela segunda vez e ainda acha eles dormindo. E quando isso faz pela terceira vez, e Jesus volta e acha ainda eles dormindo. Então Jesus disse: olha, basta. Agora, aleluia, chegou a hora. Chegou um momento do sofrimento, chegou um momento da minha partida desta terra. E meus irmãos, quando os soldados chegaram e prenderam Jesus, Pedro então defende, com raça, com autoridade. Ele pega a sua espada e fere ali, amados irmãos, Malco, que era um dos guardas romanos, estava defendendo Jesus. Mas a partir do momento que Pedro observa que a coisa realmente era séria e que os soldados eram muito, ele também não fica agora mais para defender Jesus, mas ele também foge, como os demais discípulos que estavam ali. E Pedro vai seguindo Jesus de longe. Jesus é amarrado, levado para pelos soldados, até, amados irmãos, a um lugar aonde, aleluia, Anás, que era o sumo sacerdote, vai fazer uma interrogação com Jesus. E Pedro fica de longe. Ele consegue entrar no pátio deste lugar, e ali ele fica observando as coisas, e Jesus lá dentro sendo julgado. E a Bíblia diz para nós que então agora, uma criada do sumo sacerdote reconhece Pedro, que estava ali no pátio, e a Bíblia diz que estava aquentando-se ao fogo. E ela diz: olha, tu és um dele. E aqui começa um drama. Aqui começa, amados irmãos, algo que, aleluia, Pedro nunca imaginou que iria fazer isso. Ele começa a negar a Jesus pela primeira vez, dizendo: eu não sei, eu não conheço este homem, eu não sei do que estás falando. E ele nega o Senhor pela primeira vez. Aleluia. E quando de repente, amados irmãos, ele sai dali para tentar se afugentar das pessoas que estavam ali ao seu redor, e de repente ele vê alguém, e esse alguém também o identifica como Galileu. Aleluia, você também faz parte desta turma de Jesus, aleluia, da Galileia. Ele diz: não, eu não conheço este homem. Ele nega pela segunda vez. E quando de repente, um homem que o Evangelho de João vai dizer que era parente de Malco, o qual aquele homem foi cortado a orelha por Pedro, ele conhece Jesus, o Pedro, e diz assim: tu estava lá aquele dia. E Pedro diz assim: não, aleluia, irado agora, ele disse: não, eu não sei quem ele é, eu não conheço este homem. Aleluia. E o galo cantou. E meus amados irmãos, Pedro, ele chora amargamente, porque Lucas vai dizer assim para nós, diz nas suas sagradas escrituras, os seus escritos, que quando Pedro nega, quando o galo canta a segunda vez, aleluia, Jesus, aonde ele está, na sala de interrogação, ele olha para Pedro e consegue ver, e Pedro olha para Jesus, aleluia, e Pedro lembra-se da mensagem que Jesus entregou para ele, dizendo: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro sai dali chorando amargamente. Meus amados irmãos, o que eu quero trazer aqui nesta noite com esta mensagem a respeito de
Pedro, aquele homem com tanta fé, aquele homem que serviu ao Senhor os 3 anos e meio, como você queira entender, quando Jesus inicia seu ministério, Pedro foi o homem escolhido pelo Senhor, mas no momento da sua fraqueza, no momento de um descuido da sua vida, ele agora, amados irmãos, nega o Senhor Jesus, aleluia, nega com as suas palavras, dizendo: olha, eu não conheço este homem. E nós que servimos ao Senhor Jesus, quantas vezes nós temos passado por situações como esta? Pedro agora não estava mais diante do Senhor, não estava mais junto com o Senhor Jesus, e ele negou o Senhor. E às vezes nós estamos longe da igreja, estamos distante do pastor, estamos distante dos obreiros. Como nós agimos perante a sociedade, perante algumas indagações que as pessoas fazem para nós? Será que nós estamos firmes com o Senhor, dizendo: não, eu sou cristão, aleluia, eu sirvo ao Senhor, aleluia? Mas tem muitas pessoas que não, falham ao contrário, por vergonha, por alguma situação. Ele diz: não, fica quietinho, não menciona, aleluia, nada a respeito, aleluia, do Evangelho, porque, aleluia, tem medo, quem sabe? A Bíblia diz para nós aqui que tempos difíceis virão para nós. Pedro, amados irmãos, tinha oportunidade, tinha tempo, Jesus levou ele para a oração, mas ele diz: não, Senhor, podem todos se escandalizarem, mas eu não. Quando nós colocamos o eu na nossa vida, nós corremos perigo. Nós temos que deixar o Espírito Santo comandar a nossa vida. Nós temos que deixar o Espírito Santo realizar coisas grandes, coisas maravilhosas no nosso ser. Aleluia, porque nós vimos aqui a leitura oficial aqui que existe uma guerra dentro de nós, a carne contra o Espírito contra a carne, e esta luta é constante. Por isso nós precisamos estar em constante oração, pedindo: o Senhor, me ajude, eu não quero te negar, eu não quero me escandalizar em ti, eu não quero fazer nada para aborrecer o teu Espírito Santo. Às vezes achamos que o sofrimento de Jesus foi só carregar a sua cruz até lá no Gólgota, e foi-se assim, de repente, mas não. Ele foi interrogado, ele foi esbofeteado. A Bíblia diz que eles colocaram uma túnica ou alguma coisa sobre a sua cabeça e batiam na sua face. E diziam para ele: profetiza, quem te bateu? Escandalizando o Senhor, afrontando o Senhor Jesus. Depois desta situação, amados irmãos, eles levam para Pilatos, e lá Pilatos então, não querendo crucificar, não querendo, aleluia, maltratar aquele homem, pois viu ele inocente, disseram: olha, vocês escolhem. E eles preferiram que soltasse Barrabás. Oh, que tristeza! Preferiram um malfeitor, preferiram um ladrão, do que um inocente, de alguém que não fazia mal para ninguém, mas de alguém, amados irmãos, que só fazia o bem para as pessoas. Levaram Jesus para ser açoitado. Nesse açoite, Jesus sofreu muito. Esses 39 ou 40 açoite menos 1, 39 açoites que Jesus recebeu ali aquele dia. Aleluia. Foi sofrimento grande. Coroa de espinho na sua cabeça.
Esse sofrimento que Jesus passou foi para que eu e você crescêssemos, acreditássemos nele, e que nada vai nos tirar esta fé que temos em Cristo Jesus. Que nenhuma pessoa vai nos afrontar e nós vamos ficar com medo e vamos dizer: não, eu não conheço Jesus. Não, querido. A mensagem profética desta manhã do nosso pastor presidente dizia que tempos difíceis virão. Deus mandou toda essa situação para o mundo, e as pessoas não estão lidando, aleluia, não estão observando que é algo da parte de Deus para despertar as pessoas, para correr para a igreja, para botar a sua vida espiritual, aleluia, em posição, aleluia, em qual Deus se agrada. E Deus falou: vou mandar mais um vento forte. Irmãos, se nós não aproveitar este momento agora para buscar o Senhor, aleluia, nós não vamos ter forças para resistir os dias maus que vão vir. Pedro, ele dormiu quando precisava orar, e na hora da prova, na hora da dificuldade, ele negou o Senhor, e pagou um preço muito alto por isso, porque a Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente, ao ponto de Jesus, aleluia, ressuscitar e não subir ao céu sem antes conversar com Pedro, porque Pedro precisava de uma palavra, porque o seu coração estava triste, porque ele fez algo, amados irmãos, traiu o seu Criador, o seu pastor, o seu mestre. E Jesus aparece uma certa feita, depois que Pedro achou que tudo tinha acabado. Jesus já havia morrido, e ele pensou: agora não tem mais jeito, agora o negócio é voltar a pescar novamente. E ele diz: olha para os seus amigos, discípulos, olha, eu vou pescar. E os outros falaram: nós vamos junto. E foram. E a Bíblia diz que no clarear da madrugada, Jesus estava lá na praia, já ressurreto, já ressuscitado. E ele estava lá com fogo, pão e peixe assado. E os discípulos viram aquilo. E Jesus chama eles: vem para cá, vem para cá. E eles vieram, e ninguém teve a coragem de perguntar quem era, porque eles conheceram que era Jesus. E Jesus alimenta eles com aquele pão e aquele peixe. E Jesus chama Pedro agora e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Jesus olha para Pedro novamente e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? E ele diz: ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. Oh, que coisa linda. Amanturia suria mante canta chai. O pastor das ovelhas está aqui nesta noite. Aquele que deu a sua vida, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele está aqui através do seu Espírito Santo, está sondando corações, porque até onde eu não consigo ver, até onde os obreiros não conseguem ver, mas Jesus está vendo, e Ele sabe da dificuldade que você tem passado, Ele sabe dos momentos difíceis que você tem passado, e que às vezes até o momento você tem vontade de abandonar tudo, de dizer: eu não quero mais, eu não vou mais para a igreja, porque as coisas estão cada vez pior. Não faça como Pedro, não negue este evangelho, não negue esta oportunidade que você tem de ser um salvo. Não negue, amados irmãos, por nada deste mundo.
Eu até entendo você, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, e às vezes Deus permite, aleluia, o mal vir, às vezes Deus permite a nuvem negra se aproximar do nosso lar, e essa situação às vezes vem, amados irmãos, e até separa-nos de uma pessoa amada, uma pessoa querida. Mas nós temos que entender uma coisa: Deus, Ele está sobre o controle. E se tudo isso aconteceu comigo ou com você, é porque existe uma vontade permissiva de Deus, é porque Deus quer que isso venha acontecer, para despertarmos, aleluia, para nós acreditarmos que Ele, aleluia, está no controle, e que tudo, amados irmãos, provém dEle. Então vamos nos despertar. Jó disse assim: olha, aquilo que eu temia me sobreveio. Jó era um homem rico. Jó, ele tinha tudo na sua vida, não precisava de mais nada, mas o mal veio sobre a sua casa. Então nós, como cristão, nós não podemos dizer: olha, eu como cristão, agora eu estou livre de todos os males. Não, querido, não. Nós estamos sujeitos também a ficar enfermos, nós estamos sujeitos também a sofrer acidentes, estamos sujeitos. E você pode perguntar: mas aonde está Deus nessa hora? Deus está no seu lugar. Só que existe, né, essa permissão de Deus, até, amados irmãos, para nos provar, para ver se estamos firmados em Cristo, ou para ver se realmente só estamos firmados nele quando estamos bem espiritual, como estamos bem materialmente. Aí viemos para a igreja, aí adoramos a Deus, mas quando as coisas ficam difíceis, a primeira coisa vem: eu já não quero mais para a igreja, eu já não quero mais saber do pastor, eu já não quero mais saber de nada, porque a prova veio para mim. Não, não é assim que Deus quer. Deus quer que nós permanecemos, aleluia, porque Ele te ama, Ele te escolheu. Você, minha irmã, você, meu irmão, você faz parte, aleluia, da grande salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então vamos valorizar isto, vamos acreditar que o seu sofrimento não foi em vão. Agora, eu não posso te salvar, eu tenho que falar aquilo que a Bíblia nos fala, nos manda falar. Mas eu não posso dizer: olha, eu vou te salvar. Não, o preço já foi pago, Ele nos salva. Agora você pode decidir se você quer ser salvo ou se você não quer ser salvo. Se você quer continuar servindo a Deus com alegria, mesmo acontecendo alguma coisa que venha te machucar, que venha te ferir, ou se você quer negar ao Senhor. Aí fica a tua escolha. Agora, amados irmãos, pense nisso. Você é cristão há quanto tempo? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Você vai abandonar todo este tempo que você renunciou ao mundo, renunciou ao pecado, renunciou tantas coisas, e agora, por simples acontecimento que Deus permitiu que acontecesse, você vem abandonar? Não, agora é o momento. Jesus está às portas, Jesus está, aleluia, voltando para buscar a sua igreja, está esperando a ordem do Pai. E assim que o Pai der a ordem, então sim, soará a trombeta de Deus, aleluia, e você que está preparado vai subir ao encontro do Senhor Jesus, aleluia. Então não vamos nos desfalecer,
não vamos abandonar o Senhor, não vamos deixar agora, amados irmãos, Ele, aleluia, abandonado por nós. Não, nós vamos ficar firme na promessa de Jesus Cristo, que Ele foi para o Pai preparar lugar para nós, mas que voltaria para buscar a sua igreja. E eu faço parte dessa igreja, você faz parte dessa igreja. Então não abandone Jesus, não negue ao Senhor Jesus, não negue. Aleluia. Não faça como Pedro, diz: não, eu não, Senhor. Mas acabou negando, acabou traindo, acabou, aleluia, deixando o Senhor abandonado. Chorou e chorou amargamente, sofreu muito, aleluia, aquela amargura no seu coração de ter feito aquilo. Então não deixe nenhuma tristeza abalar o teu coração, não deixe nada, amados irmãos, tirar esta alegria que pode o corpo estar sofrendo, doendo, machucado, mas aqui dentro, aleluia, existe a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, aleluia, ninguém pode roubar. Eu quero que vocês continuem orando. Esse ano é ano de eleição, e nós precisamos orar, irmãos, porque graças a Deus está tudo bem, temos liberdade, pregamos a palavra de Deus aonde queremos, nas ruas, nas praças, nas igrejas, mas pode vir tempos difíceis, pode vir tempos, amados irmãos, se nós não orarmos, que eles podem proibir de você ler a Bíblia, proibir de você frequentar uma igreja, aleluia, a não ser que você negue ao Senhor. Se você negar, você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você não negar, você não pode adorar o Senhor, você não pode vir à igreja, você não pode ter uma Bíblia. Isso pode acontecer. Por isso vamos orar, vamos ficar de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração neste momento.